Outro problema muito interessante, que é um gerador, vamos dizer assim, manual. Você gira essa manivela, essa parte da espira aqui semicircular, ela vai girar a área. Então, isso aqui é uma espira, ó, ela vem aqui, passa por esse resistor, e aqui ela vai passar por essa semicircunferência. Então, essa área que está dentro do campo magnético vai variar, variando a área. Varia o fluxo de campo magnético, variando o fluxo de campo magnético. Com o tempo, você tem uma força eletromotriz induzida. Então, você tem um gerador manual, que você pode girar manualmente, ou como o vovô usava lá na bicicletinha dele, ele colocava isso no pneu da bicicleta, e o movimento da bicicleta girava esse motorzinho aqui. Bom, então vamos lá. Então ele fala que eu tenho um fio aí em forma de semicircunferência que gira com uma certa velocidade angular de 40 revoluções por segundo. Velocidade angular constante. Então, ele vai fazer 40 voltas por segundo, na preço do campo magnético. Então, vamos lá, como é que vai variar isso aqui? Vamos olhar aqui uma figurinha ó, que eu tentei desenhar. No instante t igual a zero, então eu tenho aquela semicircunferência aqui para cima. Certo? Depois de um período, ele vai voltar aqui para a mesma configuração. Então, vamos lá. Depois de um quarto de período, essa semicircunferência vai estar perpendicular ao plano aqui da tela. Então, olhando lá de cima, é como se estivesse assim. Então, repara que a área diminuiu. Depois de mais um quarto de período, depois de período sobre 2, essa circunferência está aqui embaixo. Então, a área é um pouquinho menor ainda. Depois de mais um quarto de período, ou seja, corrija aqui, 3 períodos, 3 quartos de período, não é 3 meses, 3 quartos aqui, tá? Então, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, fechou um período. Então, depois de 3 quartos de período, isso aqui está novamente perpendicular agora para dentro da tela, por exemplo. Mas essa é a área que se mostra para o fluxo de campo magnético. E depois de um período, volta à condição normal. Então, conforme a manivela vai sendo girada, essa área aqui, ó, por onde tem campo magnético, ela é alterada. Então, lembrando que a força eletromotriz induzida depende da variação temporal do fluxo magnético e que o fluxo magnético depende do campo magnético e da área exposta a esse campo, do escalar B e escalar A. Uma vez que a área varia, o fluxo varia. Se o fluxo varia, surge uma força eletromotriz induzida. Então, vamos agora calcular. Ele quer a frequência desse sinal que vai sair desse sinal alternado, que vai fluir aqui por esse resistor. Bom, ele me fala, então, que a velocidade angular é de 40 revoluções por segundo. Então, ele me dá aqui, ó, isso aqui ele faz 40 vezes 2π radianos por segundo. Uma volta em radiano é 2π. Tá? Sabendo que o ômega é igual a 2πf, essa, não velocidade, mas essa frequência angular constante, tá? Não é velocidade, é frequência angular constante, de 40 vezes 2π radianos por segundo. Então, como a frequência angular é 2πf, frequência, ou às vezes chamada de frequência escalar, para diferenciar da frequência angular, mas isso aqui não é vetorial, claro. Tá? Então, essa frequência é dada por ômega sobre 2π, fazendo as contas, isso aqui está sendo girado a 40 Hz, 40 voltas por segundo, bem rapidinho, tá? Bom, qual que é a força eletromotriz que vai ser induzida nesse circuitinho aqui, que vai passar por esse resistor R? Então, aqui é menos lei de Faraday, Faraday-Lenz, menos dφ B dt. O fluxo é dado por B escalar A. Então, repara que o B é constante, mas o A varia no tempo. Tá? Conforme você roda essa manivela, essa área aqui muda. Então, como definir essa área imersa no campo por onde vai ter um fluxo de campo magnético? Então, com essas figurinhas aqui em mente, podemos falar o seguinte: a minha área vai ter da seguinte forma: a área total é uma área residual aqui, uma área que eu vou chamar constante, que não varia, mas, repara, esse aqui é o meu a zero, esse retângulo aqui, esse é o meu a zero. Que hora eu tenho mais meio círculo,
ora menos meio círculo, e ora uma corrente intermediária. Então, eu coloco a área desse retângulo aqui, mais meio de A2 sobre 2, ou seja, é a meia área desse círculo aqui, multiplicado por cosseno de θ, porque ora essa área está totalmente mostrada, vamos dizer, totalmente para cima, ora ela está perpendicular, ora ela está para baixo, ora perpendicular, ora para cima. Então, quem faz a variação é esse cosseno θ. Então, eu estou dizendo aqui que o meu problema é uma área A0 mais uma área πa2 sobre 2, que varia com o tempo, dado por esse cosseno de θ aqui. O que é esse θ? O θ é nosso ômega t. Então, eu conheço o ômega, conheço o F, então eu conheço o θ. Então, vamos lá. A força eletromotriz induzida é menos dT de φb, campo vezes a área. Então, repare que agora, essa derivada, o B é constante, essa área é constante, π é constante, o raio é constante, o 2 é constante, quem varia é só o cosseno. Então, quando eu substituir o θ aqui dentro e derivar, eu vou escrever que a força eletromotriz é igual a menos B, a área πa2 sobre 2, desse cosseno de ômega t, eu estou derivando em relação a t, sai um ômega, está aqui, ó, 2πf, e derivada do cosseno é menos seno, então está aqui a expressão. Então, rearranjando isso, cortando o sinal, repara que eu tenho uma certa amplitude, B, π2A2F, esse é meu ε0, multiplicado por algo que oscila, um seno de ômega t. Então, a corrente que flui por esse resistor aqui, ou a força eletromotriz aplicada, é uma força eletromotriz alternada. A corrente ora vai para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Então, em números, essa amplitude é de 3,2 milivolts. Então, aqui está a expressão para esta amplitude, variando senoidalmente. Tá? Aqui tem a frequência 2πf, então, com 40 Hz, conforme o tempo passa. Tá? Então, ela vai variar entre mais 3,2 e menos 3,2 milivolts. Então, esse aqui é um geradorzinho, vamos dizer assim, manual, bem rudimentar, movido por uma manivela, movido por algo que pode ser, então, a roda da bicicleta, pode ser uma roda d'água, pode ser qualquer coisa, um pneu de um carro, pode ser qualquer coisa que está girando que produza essa variação de área exposta ao campo magnético, portanto, variação temporal de fluxo magnético, e isso induz uma força eletromotriz.